Está se preparando para o concurso de Valparaíso de Goiás, então você chegou aqui no canal certo. E nós vamos falar hoje sobre pedagogia como ciência. O edital de Valparaíso de Goiás está batendo a porta e você não pode perder tempo não, pode perder tempo não. Então vem comigo que eu vou descomplicar isso aqui para você, porque esse conteúdo é a base para você entender concepções filosóficas, concepções sociológicas da educação. Então vem comigo, olha lá na tela. Pedagogia como ciência. Então quando nós falamos, pessoal, de pedagogia, pô, professor, o que é pedagogia? Pedagogia é a ciência da educação, né? Pedagogia é a ciência da educação, ou seja, é a ciência do estudo, é a ciência do estudo sistemático que envolve tanto a teoria, aqui vai envolver tanto teoria, mas o quê? Mais prática, tanto teoria quanto prática. Tá? Então é um estudo sistemático da educação que envolve teoria e prática de ensinar e aprender. Então, nesse sentido, ela vai aí abranger desde a educação infantil até a educação superior, passando por vários contextos, várias modalidades de ensino. Portanto, a pedagogia é a ciência que estuda, é a ciência que investiga a educação como um fenômeno social, de mudança e transformação social, entendendo sua perspectiva e desenvolvimento histórico, buscando, tendo como objetivo a humanização do indivíduo. Ela estuda os processos de ensino, de aprendizagem, de socialização e formação do estudante. Portanto, o objetivo da pedagogia é a formação integral do indivíduo. E quando eu falo formação integral, eu digo isso dentro de um contexto social. Seu objetivo central, olha lá na tela, é o estudo da praxis educativa. Praxis educativa aqui, meu neném, é ação. Praxis é sempre ação. Como já diria Paulo Freire, todo o ato, parafraseando, todo o ato de educar é um ato intencional. Se é um ato intencional, é também um ato político. E isso está relacionado intrinsecamente com o quê? Com a dialética, com o diálogo ético entre teoria e prática, como eu já falei para vocês. Então, o que seria a teoria? A teoria é o ato da reflexão, é o ato da problematização. E a prática é o ato da ação, é o ato da praxis. Portanto, a pedagogia, ela articula esses dois campos. Tanto a teoria como reflexão, quanto a prática como ação, nesse contexto, no campo da educação. Portanto, ela é considerada o quê? Ela é considerada uma ciência social e humana. Quando eu digo que ela é social, por quê? Porque ela busca influenciar a sociedade dentro de uma perspectiva geral, fazendo com que o indivíduo entenda o seu papel social, participe da sociedade, seja crítico da sociedade. E é humana no sentido de transmitir valores, valores como empatia, como respeito, né? Como tolerância e assim sucessivamente. Por isso, a pedagogia deve ser entendida como uma ciência. Ela é uma ciência, tem as suas características epistemológicas, tem as suas características filosóficas, as suas características sociológicas e também psicológicas. A exemplo de Piaget e Vygotsky, que foram psicólogos atuantes na área da educação. Se ela é uma ciência, então quer dizer que ela possui um campo de quê? De pesquisa. E é aqui que a gente então tenta entender como que a pesquisa em educação ela acontece. Geralmente, ela é uma pesquisa de campo. Ela analisa uma situação, ela analisa uma condição de educação, ela analisa um problema, porque toda pesquisa parte de um problema, mas ela mantém diálogo constante com quem? Com outras disciplinas. A isso nós chamamos de interdisciplinaridade. Então, diálogo com filosofia, com sociologia, com a psicologia, com a antropologia. Por isso,
finalidade da pedagogia é buscar aprimorar a ação educativa. Para quê? Para a promoção da emancipação humana. Nós chamamos isso aqui, sabe de quê? De visão crítica. De visão crítica. Ou seja, olha lá o objetivo da pedagogia. Formação integral. Intervenção consciente na realidade social do indivíduo. E, portanto, a pedagogia é a ciência que se pergunta: para que educar? Para que educar? Para que educar? Que tipo de ser humano nós queremos formar? E aqui nós temos uma perspectiva, uma visão social. Para que educar? Qual é a finalidade de educar? E a finalidade de educar é buscar a formação integral do aluno. Ok? Buscar a formação integral do aluno. Ok? Nesse sentido, então, partimos da perspectiva do quê? Partimos da perspectiva da educação formadora. Portanto, dentro daquilo que nós chamamos de didática, e o que seria a didática? A didática é conceito, tá? Arte de ensinar tudo a todos. Arte de ensinar tudo a todos. Nesse sentido, eu particularmente não gosto desse conceito. Esse é um conceito presente na pedagogia de Comênios e abraçado por outros teóricos da educação. Eu particularmente não gosto dele dentro de uma perspectiva filosófica, né? Mas, a nível de prova, para a sua prova, você tem que levar esse conceito. Portanto, a pedagogia, ela também estuda, se debruça sobre, olha aqui, ó, os métodos e técnicas que serão utilizados para a transmissão do conhecimento. Quem é o professor? O professor é o cara que comunica ideias. Esse é o professor, é o cara que comunica ideias. Então, os procedimentos de ensino, eles têm que passar por uma perspectiva da didática. E o que seria didática, professor? É o caminho que o seu conteúdo, vai trilhar. Esse caminho nós chamamos de didática. Ou seja, quais são as metodologias que você vai utilizar para aplicar um determinado conteúdo? Suponhamos que você esteja falando de substantivo na disciplina de português. Quais são as metodologias que você escolheu para aplicar esse conteúdo? Porque o currículo fala qual conteúdo você tem que ministrar. No entanto, a metodologia, o caminho, a didática é com você, né? Então, o procedimento metodológico é com você. Portanto, como que eu devo ensinar? Essa é a pergunta pertinente no que tange a perspectiva do quê? No que tange a perspectiva da didática. Como ensinar? É esse processo de mediar, de criar metodologias entre o professor e o aluno. O professor que comunica ideias e o aluno que vai aprender determinado conteúdo. Nesse sentido, as ferramentas educacionais são extremamente importantes. E quando nós falamos de ferramentas educacionais, estamos falando, obviamente, de quê? De tecnologia educacional. Das TICs na educação. Né? Então, a partir do ano 2000, nós tivemos aí um boom na tecnologia, né? E a pedagogia é atingida significativamente por esses processos tecnológicos. Então, os nossos alunos foram, de forma abrupta, apresentados ao celular, apresentados à tecnologia, mas não foi lhes ensinado como utilizar esses recursos com fins pedagógicos. E aí a pedagogia ela deve orientar. Uma das funções da pedagogia, ela deve orientar de forma o quê? De forma ética, né? E política, social, como que essas ferramentas podem ser utilizadas. Questionando o quê? Questionando a sua finalidade. Para que usar? Ok? Portanto, a pedagogia ela é uma disciplina abrangente e ela fornece todos os fundamentos críticos e filosóficos. Então, você pega filósofos aí, grandes filósofos que nós estudamos, na filosofia, como Platão, como Aristóteles, como Descartes, como Rousseau,
como Locke, e aí, mais propriamente dito depois, aqueles que vão ter uma visão mais específica para a educação, como Comênios, como John Dewey, como Maria Montessori, que aí já serão, né, pedagogos de fato, que é quando esse conceito começa a ganhar outras dimensões, você percebe que a educação sempre foi uma preocupação da história da humanidade. Ou, melhor dizendo, uma preocupação dos grandes intelectuais da humanidade. Portanto, olha lá na tela, a ação pedagógica, que é o quê? Que é a praxis, né? Se torna praxis quando o educador, de forma que olha lá, contínua, reflete criticamente sobre as condições de sua prática. Ou seja, quando esse professor planeja e replaneja, quando ele critica suas metodologias, quando ele reavalia suas práticas, buscando o quê? Transformá-la e não apenas o quê? Refleti-la mecanicamente. Mecanicamente, que é no sentido de tecnicista, que no caso do Brasil, entre 64 e 85, foi o período da ditadura militar, esse foi o modelo, a visão educacional adotada pelos militares. De que você tinha que formar indivíduos, formar cidadãos apenas preparados para o mercado de trabalho, né? A pedagogia crítica caminha por uma outra vertente. Caminha pela vertente, porque a pedagogia crítica ela é de base marxista. Então, olha lá. Como que José Carlos Libânio divide as concepções filosóficas de forma que elas foram se desenvolvendo no Brasil, da forma como foram se desenvolvendo no Brasil. Então, a história do Brasil ela é uma história repleta de significativos eventos na área da educação. E o José Carlos Libânio olha para a história da educação e diz, esse momento aqui ele é mais tradicional, esse momento é mais progressivista, esse momento é mais não diretivo, esse momento é tecnicista, não, aquele é libertador, aquele é libertário, aquele é crítico social dos conteúdos. Já para Saviani é o que nós chamamos de histórico-crítica. Mas, basicamente, ele vai dividir isso como? Ele vai dividir isso em 2 blocos para você levar isso para sua prova. Ele divide o primeiro bloco em liberal e o segundo bloco em progressista. Então, a educação brasileira se originou a partir dessas concepções. O primeiro bloco aqui, ele é de influência o quê? Ele é de influência capitalista. E o segundo bloco, ele é de influência marxista. Então, ele divide esses 2 blocos, no seguinte formato. Liberal, influência capitalista, educação voltada para a manutenção do status quo. Tradicional, de cunho religioso, aí vem a escola nova, que ele divide em progressivista, com foco no progresso, né? No processo do aprender, no processo do ensinar. O aluno agora é foco desse processo, né? Ele é foco no processo de ensino e aprendizagem. Não diretividade, mas voltada a aspectos psicológicos, né? Que é a teoria do Carl Rogers, e tecnicista. Então, para ele, esses modelos contribuem para a manutenção do status quo e defende uma visão mais voltada para o capitalismo. Do outro lado, nós temos o progressismo, que é de base marxista, né? Ou seja, mais voltado às questões sociais. Se é voltado às questões sociais, então a educação aqui ela tem uma perspectiva crítica. Crítica do quê? Crítica das desigualdades geradas pelo capitalismo. Ah, professor, mas eu não gosto disso, eu não acredito. Não é uma questão de você gostar ou de você não gostar. É uma questão de quê? É uma questão de que você tem que levar isso para a sua prova, porque é isso que vai ser cobrado de você. Portanto, a pedagogia progressista se divide em libertadora, que é do Paulo Freire, libertária, do Miguel Arroyo, e crítica social dos conteúdos do José Carlos Libânio, na visão de Demerval Saviani, pedagogia histórico-crítica, ok? Nós vamos ver isso numa aula a posteriori sobre tendências pedagógicas aqui no nosso canal. Portanto, ele entende que a educação ela se manifestou em diversos momentos, de diversas vezes e em diversos formatos. Essas concepções são concepções
filosóficas, são concepções também sociológicas da educação. Por isso, quando nós falamos de pedagogia crítica, olha lá, nós estamos falando de uma pedagogia que adverte contra o risco de reduzir a pedagogia a um mero conjunto de técnicas. Né? Ou seja, se é técnicas, nós estamos falando de tecnicismo. Se eu estou falando de tecnicismo, é uma visão que apoia a perspectiva liberal, logo capitalista, e isso pode fazer com que a pedagogia perda o seu potencial de questionamento e de transformação da sociedade. Portanto, a praxis ela vai se materializar, e aqui você já sabe que é praxis. A praxis é o quê? A praxis é a ação, pois a seleção dos saberes, e como acontece a seleção dos saberes pelo professor? Acontece através do quê? Acontece através do currículo. Acontece através do currículo, ok? E a escolha da sua metodologia em sala de aula vai refletir a concepção pedagógica, ou liberal ou progressista, que vai ser adotada por você, professor, ok? Portanto, não existe pedagogia o quê? Não existe pedagogia neutra. Todo ato de educar é um ato que é um ato político. É um ato que possui o quê? Pressupostos. Você, professor, detém os seus pressupostos. Então, toda teoria pedagógica, ela tem uma influência do quê? Ela tem uma influência da filosofia da educação. Ou seja, que é a concepção de ser humano. Uma educação voltada para o quê? Para a formação integral. Para a formação integral do aluno, contribuindo para uma sociedade mais empática e tolerante, e também uma sociedade que tenha o conhecimento como ferramenta fundamental para a transformação das suas realidades sociais. Portanto, a pedagogia ela tem um caráter o quê? Olha isso aqui, ó. Ela tem um caráter inteiramente político. Pois a escolha de um método, de um conteúdo, é a forma que o professor vai intervir na sociedade. A educação intervém na sociedade? É lógico. Ela influencia a sociedade? É lógico que influencia. Portanto, por isso que a pedagogia ela é uma ciência. Uma ciência que tem os seus métodos, que tem as suas características epistemológicas, que tem as suas características metodológicas. E aí, quando a galera entra na área de pedagogia, acreditando que não, aqui é uma disciplina fácil, é um curso de graduação fácil, né? É um curso que a gente pode fazer ali, digamos assim, de uma forma mais tranquila, não. A pedagogia é uma ciência. E ela requer o estudo e a atenção necessária como ciência que ela é. Porque ela é uma ciência de natureza complexa. Porque ela envolve critérios de interdisciplinaridade. Então você que é pedagogo vai trabalhar na sua sala de aula, português, matemática, ciências, história, geografia, ensino religioso, aqui sai educação física, né? Então é uma ciência de natureza o quê? De natureza complexa, tá? Que exige que o professor, né, que a pedagogia, dialogue e se aproprie de conceitos como na psicologia, de conceitos na sociologia, de conceitos na história, de conceitos onde também, vou acrescentar aqui, ó, de conceitos na filosofia, de conceitos onde também na antropologia. Professor, o que é antropologia? Antropologia é a ciência que estuda o homem e o seu desenvolvimento cultural, multicultural, intercultural e assim sucessivamente. Portanto, o foco aqui da pedagogia é na formação integral do sujeito, do indivíduo, com vistas também à inclusão, ou seja, a entender como isso acontece dentro da perspectiva da educação inclusiva, ou seja, cada indivíduo possui as suas particularidades, né? Então, existem alunos que estão na condição de alunos que detêm suas especificidades, que detêm suas particularidades. E aí nós temos as pessoas com deficiência, né?
os famosos PCDs. Nesse sentido, esses indivíduos, eles devem ser tratados de forma diferenciada. PCD. Deve ser tratado de forma diferenciada? Não. Deve ser tratados de forma o quê? De forma equitativa, levando em consideração as suas especificidades, levando em consideração as suas particularidades. Nesse sentido, a inclusão tem a perspectiva de tornar as pessoas mais tolerantes, de tornar as pessoas mais respeitosas, porque cada indivíduo detém as suas particularidades. Então, as pessoas com deficiência precisam de uma atenção maior? Lógico que precisam de uma atenção maior. Precisam ser tratadas levando em consideração suas particularidades de aprendizagem, né? Com toda certeza. No entanto, na nossa sociedade envolta em barreiras atitudinais, faz com que as questões da inclusão se tornem cada vez mais difíceis de serem implementadas, discutidas e dialogadas na sociedade. Professor, o que seria barreiras atitudinais? Barreiras atitudinais são barreiras que envolvem as questões do preconceito, da discriminação. Tá? Então, nós temos uma sociedade que é múltipla. Né? A sociedade brasileira era formada de europeus, de negros, né? Africanos e de indígenas. Cada pessoa possui sua especificidade. As pessoas com deficiência devem ter uma atenção maior. E é aí que nós trabalhamos, né, dentro da perspectiva da educação especial, o atendimento educacional especializado. Mas essa galera aqui, eles devem estar em classe especial? Não. Eles devem ser incluídos na sala de aula regular, porque eles precisam passar por essa socialização, por esse momento de formação integral. Claro que o professor deve levar em consideração as adaptações e as metodologias que ele deve aplicar em sala de aula, no caso das pessoas com deficiência. Tudo bem, meus queridos? Tranquilos? Vamos ver como é que isso cai em prova? Olha lá, questão de número 1 na tela. A pedagogia é reconhecida como o quê? Olha isso aqui, ó, ciência da educação. Sobre o objeto central do estudo da pedagogia e seu estatuto científico, assinale a alternativa que é o quê? Que é correta. Letra A. O objetivo da pedagogia é a didática, entendida como um conjunto de técnicas instrumentais. Técnicas instrumentais para otimizar o processo de ensino, excluindo a dimensão política e social. Eu posso excluir, pessoal? Lógico que não. A dimensão política e social fazem parte do contexto da educação para a formação integral. A pedagogia possui o mesmo estatuto de ciência exata? Errou, né? Pois se baseia em leis universais de aprendizagem. Não dialogando, errado. Deve dialogar com quem? Com a sociologia e com a história. Porque aqui nós estamos falando de interdisciplinaridade. Tá? Então, letra B, errada. Letra C. A pedagogia tem como objeto central a praxis educativa. Lindo, né? Lindo. E aí você diz assim, pô, professor, o que é praxis? Você já sabe. Praxis é ação de educar, ato de educar, que é unidade o quê? Indissociável entre a ação intencional e o quê? E a reflexão crítica, conferindo-lhe o estatuto de ciência social aplicada. Pode marcar aí, letra C, é o gabarito dessa nossa questão de número 1. E D, a pedagogia se limita, aí não, né, pessoal, a descrever fenômenos educativos, abstendo-se, também não, outro erro aqui, de propor intervenções ou transformações na realidade social. Portanto, letra D também errada. Pode marcar aí questão de número 1, gabarito, letra C, questão bem tranquila. Olha lá a questão de número 2. O conceito de praxis, e aqui você já sabe o que é praxis. Praxis é o quê? Ação educativa. Ação educativa. É fundamental para a pedagogia, distinguindo-a de um mero conjunto de receitas técnicas. Segundo a vertente da pedagogia crítica, então olha aqui, ó, vou destacar para você, professor, se é pedagogia crítica, é pedagogia liberal? Não, é o contrário. Se é pedagogia crítica, eu estou falando de quê? É pedagogia de base marxista. Se é marxista, é de base progressista. Quais são as tendências pedagógicas progressistas, segundo Libânio? Libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos,
na visão do Saviani, histórico-crítica. Então, olha lá, letra A simples aplicação de metodologias, olha aqui, ó, padronizadas e validadas pela pesquisa, letra A, errada. Letra B, a separação estrita entre teoria, eu posso separar teoria e prática, pessoal? Posso separar? Não, sendo o papel do professor apenas executar o plano curricular. Letra B está errada. Letra C, a priorização da reflexão sobre a ação. Defendendo que o pedagogo deve apenas criticar o sistema, errou, mas evitar a ação prática para não se contaminar com as contradições do campo. Letra C errada. E letra D, a ação, que partindo da realidade sendo informada pela teoria, retorna à realidade com o objetivo de quê? Olha lá, ó, de transformá-la. A ação, que é a praxis, tem um objetivo, segundo essa alternativa, de transformar a realidade social do aluno, implicando que o professor é um intelectual que transformador, mas apenas transformador não, ele é pesquisador. E por que ele é pesquisador? Porque a pedagogia é uma ciência. Portanto, ele deve estar sempre se atualizando. Daí, então, a importância daquilo que nós chamamos e conhecemos de formação continuada. O professor como pesquisador, o professor sempre buscando, para além da sua formação inicial, o professor sempre buscando aprimoramento. Portanto, questão de número 2, marca aí no seu material, letra D. E com isso, nós concluímos mais uma aulinha aí para o concurso de Valparaíso de Goiás. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos materiais e conteúdos. Está se preparando para o concurso de Valparaíso de Goiás? Então vem comigo que aqui é o lugar da sua aprovação. Forte abraço e uma excelente preparação para você.